Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você continua mandando para cá a sua mensagem pelo nosso número no Viber 56707000. 56707000. Adicione no seu telefone, molezinha, você vai mandar a sua mensagem para cá. E você sabe, o Esporte em Discussão com imagem para você. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação Ouça a Jovem Pan. Clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. É bom ter você ao nosso lado e a imagem. Estúdio bonito da Jovem Pan, pumba, clicou, abriu a imagem. E pelos nossos aplicativos, é uma molezinha. Imagem e áudio para você pelos nossos aplicativos, esteja você onde estiver. E o telefone, 2870-9707, 2870-9707, é o telefone que está à sua disposição para a sua participação. E você deve ter muita coisa para falar. Você, torcedor do Palmeiras, você, torcedor do São Paulo, você, torcedor do Santos, você, torcedor do Corinthians, você, torcedor, você que gosta do futebol, você pode ligar para cá. 2870-9707 é o telefone que já está piscando aqui. E nós vamos com mais o nosso time. Bruno Prado, o nosso Nilson César, o nosso Márcio Espímpolo, Vampeta, muito contente, o Zeca Cardoso e o nosso Flávio Prado. E o Mauro Betting está desembarcando a sua bagagem, deve estar já chegando, porque são várias caixas. É um carrinho de pedreiro que ele traz. É isso aí. Ele traz um carrinho de pedreiro. Então, sabe como é que é? É uma coisa espetacular. Nós vamos então falar sobre tudo aquilo que aconteceu no final de semana. Mas antes, a gente, como tá piscando, eu vou atender já um ouvinte. De cara. Já, agora. Alô, boa tarde. Alô. Quem fala? Alô, Vanderlei. Opa, quem fala? Tudo bem? É Francisco aqui do Serete. Serete, é na Zona Leste, né? É. Legal, você torce pra quem? Eu torço pro São Paulo, mas eu fiquei decepcionado ontem com o jogo de futebol. O futebol brasileiro tá regredindo, Vanderlei. Viu, Vanderlei? Tá regredindo. O que aconteceu? O futebol tá regredindo porque, São Paulo e Corinthians fazer uma partida daquela, 90 minutos chutaram 3 bolas em gol, ainda falha tudo o zagueiro. Não tem jeito, né, Vanderlei? Regredindo mesmo, né? Obrigado. De cara, conseguiu a primeira ligação, já chegou descendo claro, já chegou detonando. Nós vamos falar sobre o jogo de ontem, começar a falar sobre o jogo de ontem, né? Que vai dar assunto, muito assunto. Nós temos jogo ontem, temos jogo de sábado, tem muita coisa pra gente abordar, mas temos que falar do clássico, começando falando do clássico. Flávio, quero ouvi-lo começando com você. Flávio Prado, o clássico de ontem, tudo aquilo que envolveu. Vamos de time misto, vamos de time titular. O jogo, a falha do Lucão, os astros que agradaram e outros que não. Queremos ouvir você, Flávio Prado. Bom, primeiro que o ouvinte tem razão, né? O jogo tecnicamente foi fraco. Poucos lances, foi um jogo no primeiro tempo, nós tivemos alguns momentos que lembravam briga, né? Foi um jogo pegado, de pouca criatividade. Isso sem dúvida aconteceu, o ouvinte tem razão. O Corinthians, ele é mais definido, né? O Corinthians tem um jeito de jogar já pronto faz tempo pelo Tite e ele encaixa as peças com mais facilidade. O São Paulo, como está trocando toda hora o treinador, o Balsa está tentando adaptar-se ao time e ele não consegue, ele quando troca de peças ele tem mais problemas. Então isso é absolutamente natural. O Corinthians, em alguns momentos, foi envolvido pelo São Paulo, mas o São Paulo não finalizava. Quando finalizou, apareceu o Cássio. E na hora que houve a falha, o Corinthians aproveitou. Mais ou menos, a gente já viu mais ou menos assim, quadro, tipo modo bet, tudo derrubando tudo. O São Paulo saiu na frente. Como diria aquele poeta, é um elefante numa loja de cristais. É o Lucão na grande área. Então o São Paulo saiu pressionando mais, sem criar nada, mas pressionando mais. E a gente já mais ou menos já viu esse filme, né? De repente, uma falha. O Corinthians fez o gol e aí o São Paulo teve muita dificuldade para tentar alguma coisa e no final tomou o gol.
A falha do Lucão é aquela história de sempre, né? O Lucão é bom jogador e tal, mas não... coisa não anda. Eu acho que tá na hora do São Paulo pensar em emprestar o Lucão, fazer alguma coisa, porque tá ficando cada vez mais difícil para ele. Não é um jogador a ser desprezado, acho que não. Realmente não. Um menino de 18 anos seria uma bobagem. Pensar nisso, um menino que vai ter espaço em seleções de base, deve ser o titular da seleção olímpica. Tem que ir pro Grêmio lá, pô. Mas eu acho que também você ficar insistindo muito, você acaba queimando o menino, porque até psicologicamente fica mais difícil para ele jogar num time onde ele vai ter mais pressão do que o necessário para um garoto. Então talvez seja o caso do São Paulo começar a médio prazo a liberá-lo, emprestá-lo com boas condições até para um retorno, para uma negociação futura, porque vai ficando complicado, né? Ele vai errando, as coisas vão se sucedendo. Mas não é um jogador desprezível, não. Acho que o Lucão ainda será um jogador visto de uma maneira positiva, mas nesse momento está muito difícil para ele. Claro, nós vamos falar se alguém notou o São Paulo melhor. Tomou uma cacetada, não ganha faz tempo de arquirrivais aqui do estado, desde junho de 2015. Mas e daí? Vocês viram alguma coisa boa? Então nós vamos falar sobre isso. Vampeta, queria que você falasse sobre o jogo, o que é que você viu. Queremos ouvir. O jogo, Vanderlei, começou equilibrado, né? O São Paulo até um pouco melhor, né? Você vê os dois times pilhados e o Guilherme Arana com menos de 5 minutos já brigando com o Centurion, jogador do Márcio. O que é Centurion? É, o jogador do Márcio Frito, que ele gosta, né? E aí começou truncado, daqui a pouco houve aquele erro do Lucão, as coisas foram ficando mais fáceis pro Corinthians, né? No segundo tempo, no finalzinho, o Corinthians acha o segundo gol. Não foi assim uma partida daquelas com lances de gol, tanto pro Denis como pro Cássio, tá fazendo várias defesas. Mas o Corinthians achou o segundo gol, né? Achou o segundo, ganhou, jogando em casa, para 37 mil pagantes. Isso faz a diferença também, jogando... Quando o Corinthians jogava no Morumbi jogava Palmeiras, Corinthians, Santos, ficava uma coisa neutra. Já a Arena do Corinthians já torna mesmo assim, né, uma casa, entendeu? O Palmeiras com sua arena nova. Então, um resultado normal, que eu acho que não vejo que complica pro São Paulo durante a semana aí na Taça Libertadores. Mas em relação ao Lucão, é o que o Flávio falou. Às vezes você começa num clube, principalmente que é da divisão de base, né? Eu acho que tem que sair. Ser emprestado para um Grêmio aí. O Mike foi para lá, deu certo. Corinthians. O Andrés ontem na mesa falou que quer um jogador de 18 anos. Ele aceita o vai garoto, jogar 3 milhões de euros. No Grêmio. Deu certo aonde? No Grêmio. Tá bem no Grêmio. Tá bem no Grêmio. Você que não tá enxergando nada. O Grêmio tá fora da Libertadores, ele não é capitão. Não tá dando passe pra gol. Ele tá bem no Grêmio. O Lucão, de repente, começou a carreira ali no São Paulo. Não adianta emprestar. Não adianta emprestar e voltar. O jogador, quando fica na cabeça do torcedor. Não adianta, o Lucão tem 18 anos. Tem que vender Você veja, nós estamos dizendo. A falha dele foi uma grande falha? Claro que foi. Não é a primeira. Não é a primeira. Não vai ser a última. Com o segundo gol também. Vários jogos. O segundo gol era ele na cabeça. Ele estava desatento. O segundo gol, por exemplo. Vamos esquecer alguns, fazem questão de esquecer, o desvio na cabeça do Ganso, que matou o Lucão. Mas você também tá... não tô, eu tô sendo... O que vocês fazem com o Lucão, eu tô lembrando o que acontece com um dos astros do time. Porque o time tem 2 astros, porque foi embora o Rogério Ceni e foi embora o Luiz Fabiano e tal. Ficaram 2 caras lá diferenciados. Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso. Então, como eu não quero fazer... Mas o Márcio falar... Um minutinho, eu não quero abrir o leque. Vamos falar só do jogo de ontem, porque não adianta falar em 2015, 2013, o Lucão. Não. O jogo de ontem. O que a torcida do São Paulo faz com o Lucão, lamentavelmente. Então, o jogo de ontem, o Michel Bastos, o São Paulo perdeu, mas ele não decepcionou. E o Paulo Henrique Ganso decepcionou. Não fui. Eu achei isso. E o Balsa também falou no final da entrevista. Estou tentando fazer ele entrar no jogo. O técnico do São Paulo falou isso. Se aqueles acham que adoram o futebol do Ganso não querem ouvir, paciência, tudo bem, é uma questão de opinião, só isso. Mas, conclua, Vampeta. Não, o Lucão é torcida, não é imprensa, nada. Todo mundo sabe que é um menino... A imprensa só registra, né? Ele errou mesmo. Errou, vai ter que dar nota, se foi bem... Mas que... Ele admitiu. Quando é vaiada, tem jogos normais, é pela torcida do São Paulo. Então, quando já persegue um jogador, não adianta emprestar, saiu e voltou, os caras sempre vão ficar com aquilo na cabeça.
Né? Vai estar aí nas Olimpíadas, tem que sair de São Paulo. É isso aí. De qualquer maneira, o São Paulo vai ter que decidir a vida dele. E o Maicon tá mal, né, Márcio? Por quê? Não, é craque. E porque tem detalhe. Tá bem no Grêmio. Craque Não é. Não é legal, Mas não tá mal também. não é legal não vencer arquirrivais. Bruno, quero ouvi-lo. Bruno Prado. Sobre tudo de ontem. Bom, o jogo foi equilibrado e foi ruim. Foi um jogo fraco, mas equilibrado. Mas aí o fato do jogo ter sido equilibrado é um mérito imenso do Corinthians. Porque já muito rápido todo mundo esquece que o Corinthians perdeu um time inteiro. E o Corinthians ele é no mínimo igual aos outros, perdendo um time inteiro. E isso é fantástico. Isso é uma sequência de trabalho. A sequência de trabalho permite que peças sejam trocadas. E o Corinthians, ele, se ainda não é um time criativo, que isso vai demorar um pouquinho, ele pelo menos é um time seguro, é um time que quase não é ameaçado. O Cássio continua trabalhando muito pouco. Isso já acontece há muitos anos, não é desse ano para o outro. Há muitos anos o goleiro do Corinthians trabalha pouco e em alguns momentos o time nessas mudanças sofre um pouquinho para criar e isso vai acontecer agora. Tem jogadores chegando, ainda falta uma engrenagem, além dos caras jogarem, falta se acertar coletivamente, mas é impressionante o Corinthians como se mantém forte e o São Paulo, que por ter quase o time do ano passado, e isso entra Palmeiras e Santos, eles deveriam estar muito melhores do que um time que perdeu com meio time titular e não conseguem. Ou seja, o Corinthians ele já está igual aos outros e pode crescer mais. Os outros, eles vão sofrer, aí joga melhor, joga pior, cai, aí troca técnico, aí troca jogador, como tem acontecido nos últimos anos. E sobre o Lucão, ele é um menino. Se ele está jogando há 2 anos como titular do São Paulo, com o Muricy, com o Milton Cruz, com o Osório, com o Doriva, com o Bausa, é porque o São Paulo não consegue arrumar um zagueiro melhor que ele. E ele está jogando. Se ele tem 19 anos e está jogando no time principal, é porque ele tem alguma qualidade e porque talvez ele tenha subido um pouco antes, por necessidade, porque ele foi bem. O São Paulo deve proteger o seu patrimônio, não queimar o seu patrimônio. E proteger pode ser de vários jeitos, mas o São Paulo ele é um dos poucos jogadores que podem no futuro ter um bom mercado fora do país. É uma das poucas peças que pode trazer dinheiro ao São Paulo. Se o São Paulo queimar essa peça, não será uma coisa muito inteligente. Já tem, inclusive, uma oferta no ar aí, não sei se é ironia ou não, do Andrés, né? Eu não achei ironia, não. Querendo... O Corinthians pode fazer uma proposta para ter o Lucão com passe fixado até o final do ano em 3 milhões de euros. Se é ironia ou não, a gente vai aguardar as próximas horas. Nós vamos ouvir o Nilson César, o nosso Mauro Betting, o Zeca Cardoso. Antes eu vou ouvir o ouvinte Irapan. Alô, boa tarde. Oi, Vanderlei, boa tarde. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou palmeirense do Morro Doce. Pois não, Luiz Paulo. Então, para tentar resolver o problema do São Paulo e o do Palmeiras na zaga, queria dar uma sugestão que vocês analisassem aí. O que vocês acham de uma troca simples, Lucão por Leandro Almeida? Não é pau a pau, nem perna de pau por perna de pau, mas é o momento que os dois têm que sair do clube. Dos dois. Os dois. E eu não sei por que o Mauro assumiu a resposta. Porque eu pensei nisso a noite inteira. Ou tive pesadelo. Legal, obrigado pela gentileza, pela ligação. Nós atenderemos já os ouvintes da PAN. Tá piscando aqui, muito bacana ter você participando do nosso programa. Do Esporte em Discussão. Nilson César, queremos ouvi-lo, Nilson. 2-0 deu Corinthians, tudo o que aconteceu ontem, a sua opinião? Deu a lógica. A lógica era a vitória do Corinthians e o Corinthians ganhou do São Paulo. O torcedor do São Paulo tem que ter a seguinte consciência, que o time é limitadíssimo, entendeu? Limitadíssimo. Vai disputar todos os campeonatos, não ganha nenhum. Então tem que ter essa consciência. Mas se por acaso ganhar? Não vai ganhar. Não ganha nem por acaso. São Paulo não ganha nem por acaso campeonato, nem Paulista, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, muito menos Campeonato Brasileiro. Tá no site. Nada. São Paulo não ganha nem por acaso nada. O time é fraquíssimo. A questão de São Paulo é uma mudança, acho que cultural lá dentro, sabe? É uma coisa que tá impregnada dentro do São Paulo e faz tempo, desde 2008 que não ganha um título importante. Vai falar do Muricy. Não é o Muricy, não é a questão do Muricy. São jogadores aí, é o que você citou, eu concordo com você. Eu raramente concordo com coisa com você, mas nesse aspecto eu concordo. Você muda tantos palpites, eu concordo. Os dois jogadores que precisam. Os dois jogadores que precisam jogar um pouquinho, o caso do Ganso, do Michel Bastos, são jogadores que têm a cara do São Paulo.
Paulo, sabe? Cara de indolência, sabe? Os dois. O Michel ainda menos, que o Michel anda lutando. O ano passado, não. Eu tô o que jogou ontem, que correu, lutou. Tudo bem. Mas o Michel é um cara que teve o ano passado uma indolência danada. O Ganso continua com a mesma indolência. E são os craques do time. Isso reflete para todo o grupo. Isso reflete para o grupo inteiro. Então, o grupo não tem pegada de vencedor. Você vê esse grupo do Corinthians, entra uma peça, entra outra, mas a filosofia de vencer continua ali. O Corinthians tem pegada de vencedor. Sabe? Você sente isso dentro do grupo. E outra coisa, os caras unidos, marca gol, todo mundo comemora, vai no banco comemorar. Você sente que o Tite consegue valorizar cada atleta do seu elenco. Isso é difícil, por isso que eu qualifico o Tite entre os melhores treinadores do mundo. Eu não sou baba-ovo de achar que na Europa só tem bom. Lá tem bom e péssimo. Ele abraçou aqui tem bom e péssimo. Aqui tem bom e tem péssimo. Lá na Europa tem bom e péssimo treinador também. Aliás, eu escrevi sobre isso. Mas mesmo com um bico desse tamanho, ele consegue valorar o cara de uma maneira que ele integrou um grupo e colocou dentro do grupo a cultura da vitória. O Tite colocou dentro do grupo do Corinthians a cultura da vitória. O São Paulo esqueceu essa... Deixa eu só concluir. O São Paulo esqueceu essa cultura de vencer já quase há uma década. Entendi. Quase há uma década. E não é assim, porque a história de São Paulo é outra. A história de São Paulo é um time que tem 3 Libertadores, 3 Mundiais, ganhou muito brasileiro, tem uma cultura diferente. Essa cultura foi embora do São Paulo e o Corinthians está com ela agora. Eu estou tentando só dizer para você o seguinte, que vários treinadores e vários jogadores que você certamente ouviu, comentários e tal, dizem o seguinte: quando ganha, é isso que você está falando. Deixa eu só concluir, eu ouvi você. Quando ganha, é isso que você está falando. Quando ganha, troca um, troca outro, tá tudo certinho. O cara até não gosta, o Márcio falou, vira um biquinho, mas ele vira um biquinho doce, chega lá, não, tudo bem, compreende a mudança, que beijinho doce. Tá tudo bonitinho, é isso aí. Quando o time toma trombada, se o time tomar trombadas e o Tite adotar esse mesmo critério que ele tá adotando, valorizar todo mundo, tal, tá roubado. Sabe um outro Essa clube, é a verdade. Sabe um outro clube que tem só para concluir, um outro clube que só tinha quando ganha, que tem esse mesmo tipo de problema, foi o Palmeiras, que ficou um tempão. Palmeiras, qual é a cultura sempre, historicamente, do Palmeiras? Então, cultura de campeão, de vencedor. Ficou décadas e décadas e décadas sem conquista. Não, tudo bem. Voltou a conquistar. Tá tentando resgatar essa cultura. Hoje o Corinthians sobra no pelotão por ter essa cultura de vencedor e os outros não. Nem São Paulo, nem Palmeiras. O Corinthians, ele tá à frente dos outros porque ele sabe o que ele quer. O Corinthians joga igual há anos. O São Paulo, no mesmo ano, ele muda o técnico. Ele muda o técnico todo ano por estilos diferentes. O Palmeiras da estrutura e da mesma... Abra pro Mauro, por favor. Mas desde 2008, quando se montou o time pra Série B... É Mano... Que Tolima, o Ronaldo saiu. É Mano Menezes, Tite e Mano Menezes, eles são muito semelhantes. Osório e Balsa não tem nada a ver a não ser a língua espanhola. São Paulo tava numa esquizofrenia tática de filosofia de jogo completamente. São Paulo saiu de Osório para Doriva. O São Paulo agora tá tentando fazer uma fórmula de jogo para jogar da mesma maneira. E é por isso que ontem foi lamentável de novo. Agora o Corinthians é impressionante, Vanderlei, o que destacou o Bruno. São 6 titulares. Nenhuma grande equipe do Brasil perdeu 6 titulares de um jogo para outro. E esses que chegaram fazem um time elenco, um time legal, mas com jogadores diferentes. O Guilherme dificilmente vai fazer o que o Renato Augusto faz. O Giovanni Augusto pode fazer do Jadson, mas com características completamente distintas. O Iago tá muito bem, fez gol ontem, pode substituir o Gil. O André vai ter que mudar muitas características. O próprio Felipe. O Renato Augusto, como o Jadson. E mudaram de função. Todos nós desconfiávamos. Porque o Renato cheio de Não. E mais outra coisa, Nilson. Taticamente mudaram de jeito. E é impressionante como agora, claro, pode mudar esses 4 jogos, mas o Corinthians já tem uma cara de time. Acho até que o Tite vai ter que mudar taticamente, mas ontem foi mais uma prova. Independente de mais um erro lamentável do Lucão, e é fundamental que ele saia agora do São Paulo para preservá-lo e sair exatamente emprestá-lo, não negociar em definitivo o Lucão. O São Paulo ainda tem muita coisa a ser feita. O Corinthians é impressionante. O que deveria fazer mais coisas, mas vai talvez ter menos trabalho pela qualidade
qualidade do Tite e também, claro, da técnica dos jogadores. A forma de jogar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Fábio Senegalho de Osasco. Pois não, Fábio. Não, o São Paulo está na Libertadores, mas não vai disputar a Libertadores, porque o time do São Paulo é uma coisa horrível de se ver. Ontem ficou muito claro isso. E teve dificuldades para ganhar daquele time sem vergonha do Paraguai. O São Paulo é um futebol nojento, dá dó de ver o São Paulo. E eu concordo quando se fala. O Bruno Prado falou, o Corinthians, eu sou palmeirense, mas tem que falar o seguinte, o Corinthians, a grande diferença, ele sabe o que ele quer, e o Tite, em um mês, todos falavam, a China acabou com o Corinthians. Só que o Tite reconstruiu o Corinthians. Obrigado, Fábio. Zé Cardoso, queremos ouvir. O Tite não reconstruiu o Corinthians, né? Ele manteve o padrão tático que ele já vinha utilizando. Você parar pra ver alguns movimentos dos jogadores lembram do ano passado. O padrão tático do Corinthians se manteve. E eu acho que o grande mérito do Tite é os jogadores acreditam no que ele fala. Porque tem muito isso. O jogador vai pra campo, viu que deu certo o que ele falou. E o cara acredita no que ele fala. O São Paulo manda no jogo sem muito risco, como o Flávio falou, não levou risco ao gol do Cássio, mas dominava o jogo até tomar o gol. Aí o time desmoronou e o Corinthians dominou de novo o setor de meio campo. O Rodriguinho e o Bruno Henrique fizeram uma partida muito importante. A falha do Lucão é uma falha o Iago falhou igualzinho. E daí? Então, deu certo pro Corinthians. Se o São Paulo empata, ia ter fumaça, o Diago, tá vendo? Estão precisando de zagueiro, esse cara precisa substituir. A substituição não é boa. O problema esse do é o discurso, a gente sabe que é Lucão, isso. Só funciona quando ganha, É que o Iago tá num time estruturado. O Lucão não tá num time estruturado. A bola chega a todo momento na zaga do São Paulo ainda. E o Lucão, eu preservaria. Eu não sei se empréstimo seria, mas eu preservaria o jogador. Só que o problema é assim, o Balsa olha pro banco e tem o Lianco. Porque o Breno tá machucado, o Lugano tá machucado. Ele tem que o Lucão tem que jogar. Porque não tem outro. Você vai botar o Lianco pra jogar? Você vai botar o Lianco pra jogar? Tinha o Luiz Eduardo, o Edson Silva, exatamente. Todos piores que ele. E ainda, mas aí os caras mais cascudos que você, põe o Edson Silva, dá uma brecha pro... precisa dar uma buchinha pros mais cascudos. Não tem outro zagueiro. O Lucão tem que jogar. Isso tá tudo certo. O Lucão tem que jogar. Tudo bonitinho, mas eu acho que aquilo que dizem os treinadores que vivem lá e não analisam de longe, como nós analisamos de longe, tem coisa que você aceita, tem coisa que você não aceita. Eu aceito quando essa frase dos treinadores, inclusive do Muricy Ramalho, que é o ídolo de tanta gente. Muito obrigado, Vanderlei. Os 11 titulares acham o técnico gênio. Quem não joga acha que o técnico é uma anta. É assim, Muricy, não sou eu. Mas o Tite sabe trabalhar muito bem. Não sou eu que estou falando. Fazer rodízio é melhor. Então. Não, mas isso, o Tite é bom nisso, é bom. Mas o time está ganhando, gente. Você acha que os caras vão reclamar? Esse é o detalhe. Agora começa a tomar trombada que, olha... Mas mesmo às vezes, quando o time tá bem, tem o reserva que é um mega mérito do Tite de manter o ambiente legal. O Tite, ano passado, foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, foi eliminado no Campeonato Paulista. Teve que correr atrás do resultado no Campeonato Brasileiro, porque ia mal. Mas aí, Zeca, aí tem uma outra conversa. Tem um outro componente em cima do que você está falando. E aí tem que reconhecer. Os adversários estão reconhecendo isso. Os adversários. A diretoria do Corinthians dá força pro seu comandante. Já fez isso ano passado. Sim. Foi assim com o Andrés. Quando começa a ter trombada de Tolima, não sei o que lá, a diretoria deixa claro, quem manda aqui é o Tite e tá prestigiado. Então, isso agora. Quando não acontece o Ponte Preta, nas últimas horas tivemos algumas emissões, né? Ponte Preta, Rio Claro. Então, quando não acontece, é muito difícil. A diretoria não dá força. Alô, boa tarde. 2008 pra cá, só 2010. Alô, boa tarde. Quem fala? É Álvaro do Rio Claro. Opa, Álvaro. Você nos acompanha pela nossa Jovem Pan News, pela internet? Pela Excelsior Jovem Pan. Perfeito, perfeito. O negócio é o seguinte, eu podia dar uma sugestão para vocês aí? Claro. O negócio é o seguinte, eu tenho saudade do plantão. Alô, boa tarde. Alô, bom. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Flávio, de São Carlos. Opa, Flávio de São Carlos. Como é que você nos acompanha em São Carlos, Flávio? Pelo canal 305 da Claro TV. Certo. E através da Realidade AM 1300.
Perfeitamente, que integra a nossa Jovem Pan News. E qual é... perfeitamente. E qual é a sua mensagem? Olha, o Lucão, infelizmente, né, Vanderlei Nogueira, é um rapaz novo e precisa o São Paulo de zagueiro, né, carimbado. Está formando também o time agora, né, precisa de eles definirem, né, a forma de jogar, né. Entendi. É o Lucão, é o assunto, né? Vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos dando sequência ao nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Você nos acompanha com áudio, com imagem, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você vai encontrar lá, Esporte em Discussão. Pumba! Abrimos e você nos acompanha com áudio, com imagem, pelos nossos aplicativos. É bacana ter você ao nosso lado. O Márcio Espímpolo queria falar mais sobre o assunto. Diga, Márcio. Vanderlei, a mesma coisa aqui, é um grande defeito aqui do futebol brasileiro. É igual quando o Neymar perdeu o pênalti aí, né? Ah, porcaria, tá vendo? Que não serve mais, perto dos caras não engraxa a chuteira dos outros. É o defeito que nós temos aqui, é o que vocês estão fazendo com o Ganso, com o Michel Bastos, entendeu? É verdade. É não o que com o Lucão, né? Caras. Claro. Não, o Lucão é bom jogador, Vanderlei. É lógico, mas é só ele que toma pau. Também. Só ele que toma pau. O Lucão é bom jogador, Vanderlei, só que é o 6º, 7º, 8º jogo em que ele falha. E ele é um garoto, é diferente de um cara de 30 anos de idade que tem mais facilidade de administrar isso e ter força para dar a volta por cima. Você o Lucão falou 6º, 7º, 8º jogo, né? Então cita para mim aí 6 jogos, contra por exemplo. 6 jogos, por exemplo. Não, 6 jogos, por exemplo, que você ficou com os olhos brilhando pelo futebol dos seus astros. Do Ganso. Quem são os astros? Ganso, por exemplo. Cita quando parou o jogo. Olha, saiu todo mundo querendo pagar de novo ingresso por causa dele. Pô, fala pra mim. Ele foi o 2º maior assistente do Mas isso tá legal, tá legal. Não é isso, eu acho injusto isso só bater nos magrinhos. Vocês batem só nos magrinhos. Cabeça do Lucas Lima, vocês falam que o Lucas Lima aqui foi um dos melhores do campeonato. Vocês só batem nos magrinhos, nos magrinhos. Mas peraí, você não tá entendendo, Vanderlei. Eu tô resguardando o Lucão. Quem tá batendo no Lucão? Você não tá resguardando. Vocês colocam sobre... Olha, o jogo é... Mas o Lucão... Se o Lucão a gente tem que falar a realidade. O Lucão falhou. Mas já falou. Ontem o Ganso foi a porcaria? Foi a porcaria. Ok, pronto. Pra mim tá certo. Tô satisfeito. Agora, não falar que os cobras não, tô satisfeito. Tem que resolver todo o jogo. Você chegou à conclusão que ele foi uma porcaria. Os relacionados são 22 dos jogos. Você chegou à conclusão. Senão não precisa ter ninguém. Senão não precisa ter 3, 4 caras sempre. Eles têm que jogar sozinhos. Então, quando fizer um comentário, pra ser justo, olha, o Lucão foi... o senhor de todos os males... Senão nós vamos voltar no tempo aqui, Vanderlei. O Lucão foi o senhor de todos os males ontem. Perfeito. Mas não foi? Eu tô dizendo perfeito. Mas o Ganso foi uma porcaria ontem. Você tem que falar isso. O time não jogou nada. Um erro desestabiliza o time? Sim. Principalmente no momento psicológico do São Paulo. É um clássico. O São Paulo tomou de 6 do Corinthians da última vez lá. Sim. O São Paulo tomou de 6 da última vez com o Corinthians lá. É complicado, é diferente. Se não, Vanderlei, você vai voltar naquela história do trezentinho. Não precisamos jogar. Joga no trezentinho, que é o que faziam com o Ricardinho. Você nunca me ouviu falar isso. Não falei você. Ah, bom. Se não, estou falando que nós vamos voltar naquela história que acontecia com Gustavo Neri, Fábio Simplício, Jean. Não vamos jogar, não precisamos. Eu prefiro... Toca no trezentinho, que ele que resolva. E tá errado, a vida é assim, tá errado. Para não esticar, eu prefiro ficar com a simples frase do treinador Balsa ontem. Estou tentando, assim, hein? Estou tentando fazer ele entrar no jogo. E não foi por ontem. Vários jogos, desde quando ele chegou. Estou tentando fazer ele entrar no jogo. É isso. Você já exatamente isso. É um negócio engraçado da gente parar pra analisar, porque assim, o Balsa chega e fala isso do Ganso, o Muricy fala isso do Ganso, o Osório fala isso do Ganso, o Doriva fala isso do Ganso. Todos os jogadores falam, esse cara tem bola pra jogar. O Ganso tem limitação física, gente. Todos os caras falam isso. O Ganso tem limitação física, tem limitação também mental. Esqueçam. Mental no sentido de anímica. Não, senhor. Eu acho sim. Palavra corretíssima. Isso tem que querer um pouco mais, sim. Claro,
preparação física e anímica. A palavra do Mauro é perfeita. Tem gente que não tem ânimo. Tem gente que não consegue achar. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Vismar Queiroz de Barretos, palmeirense. Pois não, Vismar. Você nos acompanha. Como é que você nos acompanha em Barretos? Pela Rádio Barretos. Da Jovem Pan News. Jovem Pan News. Obrigado, e viu, tem uma FM também ligada com vocês aqui. Legal. E qual é a sua mensagem? A minha pergunta é o seguinte: esse problema do Allianz Parque já foi resolvido para o Palmeiras atue lá no... O Mauro talvez tenha uma informação. Ainda não, mas o Palmeiras e principalmente a consultora WTO que administra vão tentar essa semana resolver. Vai acabar jogando lá. Agora, de que jeito aí é um problema da construtora até com o patrocinador, o cogestor, que dá o nome ao estádio Allianz Parque, que é uma questão muito complexa que vai além do regulamento. É complexa. O Corinthians ontem hipotecou solidariedade ao Palmeiras. E fez muitíssimo bem. Fez muito bem. Então, e aí há uma discussão, mesmo aqui na redação, houve uma discussão, entendendo que isso acontece na Europa. Na UEFA acontece. Não importa. Eu queria dar a minha opinião, porque eu quero ouvir a sua. A minha é o seguinte: não é um marketing de pirataria do Palmeiras. Claro que não. Tá lá desde quando abriu o estádio. Não é que vai ter um jogo lá, vamos colocar a placa lá, Nogueira. Não é nada disso. É o nome do estádio que tá lá, o cara que pagou a conta, comprou, não importa. É um negócio que tá lá. Tá certo? Se tem 14 cotistas a Conmebol, que coloque os seus 14 cotistas lá, mas não pode tirar. Também acho. Eu sei que está no contrato. É uma grande, gigantesca vai encarar discussão. essa briga ou não vai? Então, a questão é o seguinte: também envolve o relacionamento do Palmeiras com o estádio, com a construtora, que é muito ruim. Então, como eles também não se entendem muitas coisas, às vezes o Palmeiras não entra tanto na briga. São cenas dos próximos capítulos que veremos pela frente, mas é claro que é fundamental esportivamente, historicamente, tecnicamente, animicamente, tudo que o Palmeiras joga na sua casa. Então a tendência, o Palmeiras vai fazer de tudo, mesmo que meia contragosto, que não tem lá o melhor relacionamento com a construtora e com a patrocinadora que dá o nome Allianz Parque, Allianz Seguros, a tendência é que o Palmeiras jogue lá. Mas é aquela coisa, é mais um desgaste necessário e evidente que está no regulamento, sim, mas o bom senso deveria prevalecer, ainda mais porque parece que no Brasil e no mundo ninguém está jogando dinheiro fora. E isso é jogar dinheiro fora, não só o que entra, mas eventualmente patrocinadores. Claro. Se o cara que vai depositar 400 milhões para botar um dinheiro no estádio do Corinthians, por exemplo, não pode, porque a Conmebol não deixa, e o que é pior, as empresas de mídia também não citam o nome, aí estamos todos perdidos. Isso é uma questão até filosófica. E até de direito, o direito ao seu nome, o dever que eu tenho de chamar o seu nome. Se você chama Flávio Prado, eu não posso falar que você chama qualquer outra coisa Prado, porque eu não gosto do Prado nem do Flávio. Quando o Andrés ontem tomou as dores do Palmeiras, não foi nem uma questão de solidariedade, foi uma questão de sobrevivência. Eu estou negociando o meu name right. Se o Palmeiras, quando eu vou negociar, o cara fala assim: não, o Palmeiras tem o nome lá, o cara tá pagando uma fortuna. Na hora do maior evento que eu tenho aqui, eu não vou usar o nome, pra que eu vou fazer? Eu vou fazer pra fazer no Campeonato Paulista? Eu quero na Libertadores. Então é uma questão, tanto que ele falou, se o Palmeiras engrossar e sair da Libertadores, o Corinthians sai junto, porque é uma questão de sobrevivência. É no grande evento que o nome tem que estar junto. É no grande evento que o nome tem que estar junto. Então eu acho que o Palmeiras tem que bater o pé por uma questão filosófica. É que disse o Vanderlei. A Libertadores tem os seus patrocinadores e eles têm que ser colocados, óbvio. Mas o grande patrocinador do clube também tem que prevalecer. O grande não. O único. Arena Beelzebub se chama Arena Beelzebub. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Sidney. Sidney, de onde, Sidney? De Florianópolis. Florianópolis, Sidney. E você nos acompanha na linda capital de Santa Catarina como? Pelo aplicativo, Vanderlei. Pelo aplicativo, legal. Você torce pra quem? Sou corintiano, Vanderlei. Corinthians, tá feliz aí em Santa Catarina. Muito feliz, muito feliz. E qual é a sua mensagem? Vanderlei, eu queria fazer 2 colocações, se me permite. Claro. Primeiro é que eu vi você ontem descendo a lenha no Ganso nas redes sociais, né? Especialmente no eu acho que ele não tá jogando nada. Não. E há um tempo atrás eu disse a um amigo meu que o Ganso, pra mim, ele é um Souza. O Vampeta deve lembrar. Ele é um Souza, meia esquerda do Corinthians, bem piorado. Porque o Souza dormia em campo, mas de vez em quando ele aparecia. E ele não corria do pau, né? E o Ganso sempre corre. O Souza entrava mais duro nas jogadas, é verdade, isso é verdade. O Souza era muito bom jogador, às vezes dava um sono, mas ele não fugia do pau, não. Às vezes até entrava junto. O Ganso ontem de novo flanou.
Tudo bem, o time inteiro não foi bem, mas principalmente na primeira etapa, o Ganso não apareceu pro jogo. O Ganso, a gente o Vitor tá na linha ainda. E a outra, qual é a observação? A segunda colocação é a seguinte, Vanderlei. Ontem perderam uma grande oportunidade de eliminar aí, sei lá, umas 500, 600 pessoas do futebol, aquelas pessoas que vão para fazer bagunça, né? Porque teve aquela briga ontem que vocês não falaram muita coisa, eu acho que não tem que falar mesmo, porque isso já está começando a nos assustar, né? Você tem que pegar uma via na contramão para poder fugir de marginal num jogo de futebol, acho que impressionante, é o fim da linha, né, Vanderlei? Obrigado pela gentileza aí de Florianópolis. Nós falamos no Jornal de Esportes, trouxemos a informação. E depois, tudo aqui tinha lá ônibus brigando, né? De gente. Pegaram 10. Só 10. Todo mundo solto. Foi embora para a delegacia. Como é que vai? Tudo bem? Aquele negócio todo. E ninguém ficou preso. Mas é a legislação. Tudo bem, claro. Mas se eu parar meu carro a gente divide aqui o carro. Claro. Vamos para Sorocaba. Metade no carro do Nilson, metade. A gente para na via, eu meto pedra. Você acha que os caras vão deixar a gente preso, chega lá e sai? Ou não, você vai responder patrimônio público. Mas sai? Rapidinho que ele sai? Não sai com tanta moleza. Ô, Vanderlei, deixa eu só falar um negócio que eu acho interessante. O Ganso, nós temos uma imagem, como é que é? Aquela coisa de memória antiga, né? Guardada, desde 2010. Que é aquele Ganso que nós vimos no Santos em 2010. Aquele não existe mais. Nunca existiu mais. Então, aquele semestre do Ganso, de 2010... deixou uma falsa imagem que ele seria um jogador absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Daquele semestre em diante, depois da primeira lesão no joelho, depois veio a segunda lesão no joelho, né? A segunda cirurgia. Na verdade, a terceira, né? Porque já tinha tido duas na base. Nunca mais ele jogou futebol. Então, nós precisamos acabar essa memória antiga do Ganso e acostumar com um Ganso absolutamente normal que nós vemos hoje. Eu e o Bruno conversamos bastante sobre isso. E se você esperava do Ganso um bom jogador para o futebol brasileiro... Pronto, é isso aí. É isso aí, mas ele é isso. O craque que achamos que ele seria? Achamos não, que ele demonstrou ser naquele semestre. Eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio é turrão, é teimoso em muitos assuntos. Você acha? Eu acho. Mas eu queria dizer, o Flávio Prado, mas tem dois detalhes que ele sempre falou. Agora ele tirou um pouco o pé porque ele não quer ser taxado de perseguidor, o que eu também acho correto. Ele disse que o Ganso jogava por causa do Neymar. Eu estou falando que o Flávio falava. E eu acho que é muito importante, porque o Neymar era extremamente importante na vida de todo mundo, até do Zé Love e tal. Como é que é? O Neymar criou vários jogadores. Essa é uma coisa. A outra, enganando por causa do Neymar. A outra, que depois de tanta pancada no Ganso, no futebol do Ganso, o Flávio chegou a uma conclusão que, olha, eu não vou mais falar porque ele está jogando o que ele sempre jogou. Então tá liquidado. Ele jogava mais. Ganso é isso, muito com um monte de... com o Neymar. Com o Neymar. Sim. Como o Zé Love jogava, como o André jogava, como o Kardec jogava, como o Wesley jogava. O Neymar fez isso tudo, ele criou um monte de jogador. O Ganso jogava bonito e bem. Ele criou um monte de jogador. No caso do Ganso é diferente. O Ganso era diferente. Você está sendo injusto. Em alguns momentos ele jogou mais do que o Neymar. Em alguns momentos ele jogou mais do que o Neymar. Aí você está sendo injusto. Não. Ele jogou mais do que o Neymar. Ele jogou mais do que o Neymar. Esse é o nosso esporte em discussão. Companheiros, vamos falar agora. Estou deixando o Palmeiras para um pouquinho mais tarde. Sobre Corinthians, todo mundo já falou. Eu vou atender só mais alguns ouvintes para atendê-los, porque não para aqui. Nós todos agradecemos muito o seu carinho, a sua audiência. Você, ouvinte da PAN, que liga para cá, você que nos acompanha pelos aplicativos, você nos acompanha com imagem também pela internet. Enfim, é bom ter você ao nosso lado. O telefone, você sabe, é o 2870-9707. 2870-9707. Alô, boa tarde. Oi, Vanderlei, boa tarde. É o Fernando Lemos aqui de Araçatuba, tudo jóia? Araçatuba nos acompanha como, Fernando? Nesse momento pelo rádio, mas as outras mídias, às vezes, aqui me auxiliam a estar sempre na audiência. Qual é a rádio que você acompanha aí? É a Rádio Luz, Jovem Pan, Jovem Luz, Jovem Pan. Jovem Pan News, aí da sua cidade. 1110 kHz. Legal. E qual é a sua mensagem? Então, Vanderlei, só um pouco aí, em relação a essa questão do quadro clínico do Ganso, o Nilson tem toda a razão. Meu sobrinho, que é ortopedista, já dizia que pela quantidade, pela intensidade, pela gravidade
dos procedimentos cirúrgicos a que ele foi submetido, ele jamais clinicamente poderia render no mesmo patamar. Em relação ao Lucão, essa coisa toda aí, no futebol há várias verdades. Uma delas é o que o Flávio Prado sempre comentou em relação à má qualidade, à péssima qualidade dos treinadores que hoje trabalham nas categorias de base. O rapaz parece que tinha 1 quilo de chumbo pendurado ao queixo naquele lance crucial. Se fosse melhor preparado, talvez aquela jogada não houvesse ocorrido. Olha, obrigado, viu? Foi bom você falar sobre isso, porque hoje pela manhã, conversando, acho que com o Zeca, com os companheiros, eu disse o seguinte, sabe o que eu tinha a sensação? Foi tudo muito rápido, né? Lógico, se não fosse tudo muito rápido, não teria acontecido aquela lambança lá. Se fosse uma coisa lenta, dá para corrigir, né? Então foi uma coisa muito rápida. Mas eu tive a sensação, pensei no assunto, eu estava atrás do gol, eu acho o seguinte, ele dominou a bola, ou quase dominou a bola, viu o goleiro, viu o goleiro, tá tudo certo, ele meteu a bola onde ele viu o goleiro. Quando ele baixou o olho para olhar para a bola, para bater na hora, o Denis está em movimento, saindo para o outro lado. Ele baixou a cabeça, não viu. Então, isso que eu estou dizendo. Então ele baixou a cabeça, não viu. Sincronismo da lambança. Mas sabe o que falta, Vanderlei? O goleiro não fala como o que falava antes. Não, mas... A culpa não é do Denis, lógico que não. O Denis falou que gritou e acredito que tenha gritado e não se pode ter ouvido pelo tamanho e pela proximidade, que é uma possibilidade real. Isso aí. Na imagem da Sport TV, que é a câmera oposta, que pega o close, dá pra ver esse movimento do olhar do Lucão olhando, depois baixando o olho novamente. Então, eu não tenho a câmera, mas eu senti isso, cara. Mas é o seguinte... Conversava com o Vanderlei disso, mas a falha, pra mim, começa no primeiro toque na bola dele, que não é tentar dar um toquinho pro lado, é dar um bico pro escanteio. Ainda mais que é o seguinte, se você não é o Luiz Pereira... Não bico porque sabe jogar bola. Então, se não soubesse... Mas é que tá. Mas mais do que jogar bola... Então, se a fase é ruim, dá um bico na bola sempre. Se a fase é ruim pra jornalista, se a fase é ruim pra piloto de Boeing, dá um bico na bola. Tá todo mundo te pressionando. A torcida de São Paulo acha que o problema do Zica é o Lucão. A culpa é dele. Então, nessa hora, não saia jogando em Itaquera com o time que mais pressiona ali, com o goleiro, dá um bico pro Morumbi, dá um bico pra Cotia, dá um bico pra China, não sai jogando, faça o simples. Pegando o exemplo aqui, Leandro Almeida, Palmeiras tá chutando muito, o Leandro Almeida tentou sair como Luiz Pereira, Lucão tentou sair como Luiz Pereira, não é? Dá um bico na bola. Alguém ia lembrar desse lance se ele desse um bico na bola? Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Wilson de São José dos Campos. Nilson, é isso? Wilson. Wilson de São José dos Campos. E você nos acompanha como em São José dos Campos, Wilson? Pelo aplicativo no iPad, estou assistindo vocês aqui. Legal, Wilson. E torce para quem? Palmeiras. Pro Palmeiras. Qual é o seu registro, a sua mensagem? Eu queria fazer uma pergunta, queria que o Flávio Prado respondesse para mim, porque eu compartilho da opinião dele sobre o técnico do Palmeiras, de deixar ele trabalhar. Vamos dar o tempo. Só que está passando já estamos em fevereiro, o time reformulou, não vejo um padrão, o time encaixando. Agora nós vamos entrar na Libertadores. Eu acho que tem que ter paciência, mas até quando? Porque nós estamos começando o ano, daqui a pouco vem os campeonatos e nós temos um contrato que tem que cumprir, mas o time não encaixa, Vanderlei. Queria que o Flávio Prado falasse para mim até quando. Obrigado. E a partir de agora, então, nós vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Linense dentro da sua casa. Flávio Prado, vamos falar sobre isso, mas de cara responda para o ouvinte Lapã. Olha, eu sou avesso a trocas e aí sempre a pergunta que eu faço é, ok, troca por quem? Né? Quem o Palmeiras teria no lugar do Marcelo com melhores condições que o Marcelo? Quando acabou o jogo, o Marcelo disse, o Palmeiras jogou melhor que o Linense e jogou mesmo. Aí, hein? E jogou mesmo. Aí você vai dizer, bom, também não vai jogar. O Palmeiras é um time desestabilizado emocionalmente. Eu acho que o problema do Palmeiras se extrapola um pouco a uma montagem tática. O Palmeiras está mudando o jeito de jogar. Mesmo essa história do Leandro Almeida estar jogando, eu não gostei da maneira como foi levado o caso do Leandro Almeida. Achei que aquela coisa foi mal conduzida, mas de um modo geral eu vejo o time do Palmeiras num processo de mudança para um time que parece mais com a maneira como o Marcelo gosta de ter os times dele. Agora, há um respaldo para isso? O time está estabilizado para isso? Se não tiver,
Palmeiras tem que se reunir e trocar. Eu não gosto disso. Acho que você volta lá para o seu começo. Toda vez que você troca de técnico, você começa o processo novamente. Então o Palmeiras é que deve saber exatamente como as coisas estão. A princípio, não me agrada a troca de treinador, até porque se vier um treinador, a menos que seja o Tite, você vai voltar com um treinador no nível do Marcelo ou inferior a ele. Então, eu não vejo vantagem nisso. Bruno Prado. Bom, eu acho que seria incoerente trocar o treinador, porque o Palmeiras ele joga um futebol ruim há muito tempo. O Palmeiras ele joga isso que ele está jogando agora há pelo menos 6 meses. Então, se no final do ano ele chegar à conclusão de que estava bom e que deveria continuar, não tem nenhum motivo para ter mudado de opinião, porque o futebol é exatamente o mesmo. Então tem que deixar o cara trabalhar em paz. Sobre o resultado? O Palmeiras joga mal há muito tempo. O Palmeiras ele não vence há 3 jogos no Campeonato Paulista, o que é uma coisa fora do comum. E porque tá jogando mal, não é que ele tá perdendo um monte de gol, que o goleiro adversário tá pegando tudo, tá dando azar. Não, o Palmeiras joga mal mesmo. O Palmeiras sofre muito quando precisa ter a bola e criar alguma coisa. E no Campeonato Paulista, em quase todos os jogos, você precisa ter a bola e criar. E aí os resultados ruins vão acontecendo, você vai ficando cada vez mais pressionado. O Palmeiras vai ter muita dificuldade para conseguir melhorar o seu desempenho e os resultados como consequência. A sua avaliação, Mauro Betting, sobre o resultado, sobre essa... nossa, nas redes... Você acompanha muito bem as redes sociais. Um apelo de joelhos pela cabeça do professor Marcelo Oliveira. Eu quero ouvi-lo. Então, dentro de tudo que falou o Bruno, e mesmo campeão da Copa do Brasil, ainda que tenha jogado bem os jogos grandes, o que salvou o Palmeiras em 2015, além do título, foi que o Palmeiras jogou muito bem os jogos grandes, contra o Corinthians, contra o São Paulo, as decisões. Os 4 últimos adversários eram grandes na Copa do Brasil. O Palmeiras passou nos pênaltis ou não, mas passou, foi campeão. Agora, os jogos menores, o Palmeiras tem se complicado. E tem se complicado de novo jogando mal, jogando feio, sendo que é um elenco que manteve a base, agora está entrosado, está formado. Chegaram bons reforços, de modo geral, em todas as áreas, ainda que falte um jogador mais qualificado ao lado do Vitor Hugo, que não foi bem no sábado, como quase todo o time misto, e o time não se acerta. O Marcelo, se eventualmente tiver um mau resultado amanhã, e pode ter, pelo momento ruim do Palmeiras, não pelas qualidades do River Plate. Se tiver um mau resultado contra o Santos, e também pode ter, ainda acho que eventualmente, se isso vier acontecer, projetando no pior dos mundos, não muda. Até porque, como destacou o Flávio, não tem outro grande nome no mercado. Teria Cuca, mas que não parece estar disposto no momento a aceitar nenhuma proposta. Cuca é melhor que o Marcelo? Eu acho que sim, mas é assim, difere muito não. De novo mudar, é aí que tá. De 2006 pra cá, o Palmeiras teve Tite, Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Luiz Felipe Scolari, Marcelo Oliveira, pra citar só campeões. Nenhuma equipe no Brasil nos últimos 10 anos teve tantos treinadores qualificados. E o que aconteceu no Palmeiras em 10 anos? Então, mudar de novo, perder um treinador bicampeão do Brasil até o ano passado e campeão da Copa do Brasil, não me parece momento. Está sendo feliz o Marcelo plenamente? Não. Mas estará sendo mais feliz o Palmeiras se mudar o treinador? Também acho que não. Posso dar uma palavra? Claro, por favor. Jogo, eu sei que você transmitiu bem como sempre. Muito obrigado, Wander. Muito obrigado pela Mas posso então só em homenagem a você? Primeiro, claro. Porque aí abre a porta e você entra. Alô, boa tarde. É o Luiz Spagnoli que está falando. E de onde, Luiz? Aqui de São Paulo, capital. E você torce para quem? Eu sou palmeirense. Tá vendo? Capriche, porque depois virá Nilson César. Então, qual é a sua mensagem? Vanderlei, é o seguinte, embora nós estamos aí conversando sobre o Palmeiras, eu queria fazer um comentário acerca do São Paulo, do passado recente do São Paulo Futebol Clube e do futuro. Você pode lembrar que o São Paulo, ele dava condição de neutralidade para os clubes grandes jogarem no Morumbi, há pouco tempo atrás, não é isso? Isso. Isso arrecadava muito dinheiro, ele inclusive passou a dominar o futebol nos últimos 20 anos, o futebol de São Paulo, praticamente. Eu, como palmeirense, sofri muito na unha do São Paulo, né? Sim. Então você observa que essa política desastrosa do senhor Juvenal Juvencio não soube articular as verbas para construção ou reforma do estádio para a Copa do Mundo e permitiu que o adversário construísse sua casa, seu palco. E está sendo vítima, né? Agora, para jogar com o Corinthians, tem que jogar lá na casa deles e está apanhando. Com o Palmeiras aconteceu a mesma coisa. O ano passado, tomou 2 piabas, assim, inesquecível. E eu gostaria que a mídia apontasse os responsáveis, né, por essa fase difícil que o São Paulo está passando e que vai passar no futuro próximo. Do Palmeiras você não quer falar nada? Do Palmeiras eu não estou preocupado não, rapaz. Eu acho que esse ano para nós vai ser um ano bom, viu? Tá vendo? Ouviram?
Nilson César, ouvinte, acha que será um ano bom para o Palmeiras. Então, era a expectativa, porque manteve a base da temporada passada e, como o Mauro falou, trouxe bons reforços o Palmeiras. Então, a expectativa seria de um ano bom. Eu só tenho uma preocupação, é quando acaba a empatia, sabe, a coisa do afinamento entre a comissão técnica e os jogadores. Você acha que acabou? Então, aí que tá, eu não vivo lá aquele dia a dia do Palmeiras, é difícil afirmar se acabou ou não acabou, mas a gente sente que pelo menos se não acabou, os caras não estão assimilando direito, talvez, aquilo que o treinador queira passar. Então, eu sinto isso no Palmeiras, porque a lógica era o Palmeiras estar começando uma temporada melhor, não com tantas dificuldades como vem atravessando. Não perdeu pro São Bento, porque anularam um gol do São Bento legítimo. E empatou no finzinho do jogo, né? Um gol de barriga do zagueiro do São Bento. Não, o jogo lá em Rio Preto tinha toda a torcida a favor. O Bruno comentou esse jogo, que foi uma das coisas mais horríveis do campeonato. Não deu um chute no gol, praticamente. Pois é, então. O jogo de sábado, jogou mal o Palmeiras. Jogou mal. O Linense, em 2 contra-ataques, matou o jogo. Matou o jogo e o Palmeiras jogou mal. O goleiro do Linense pouquíssimo trabalhou também. Então, quer dizer, algo está havendo lá dentro, isso não tem dúvida. Então, se o Marcelo, que é um cara inteligente, ninguém é bobo, o Marcelo não pode ser bobo. Um cara que pegou o Coritiba, levou a uma final de Copa do Brasil com um time bem a boca. Cruzeiro, a gente falava aqui que era um monte de refugo, ele foi campeão brasileiro sobrando com o Cruzeiro, competência esse moço tem. Chegou no Palmeiras, já ganhou uma Copa do Brasil. Competência esse moço tem. Mas se ele estiver sentindo que existe alguma coisa, eu não acho que vão mandar ele embora, não. Ele mesmo vai falar, olha, meus amigos, acabou a minha relação, acabou a afinidade e está na hora de eu puxar o carro. Mas eu tenho a impressão que só quem vive esse bastidor pode afirmar isso. Sobre Palmeiras, diga, Vampeta, quero ouvi-lo. Tá guardando o futebol para jogar na Libertadores. Você acha? Por que você acha? Tomara que não perca. Tá escondendo tanto que não acha, né? Não, porque também ninguém tá... Barreira que falava isso. Ninguém tá mostrando esse futebol todo também, não. O Leandro Almeida tá guardando futebol também pra jogar na Libertadores. Pode ser também. Tá guardando futebol pra Libertadores. Conta do papagaio, Vampeta, agora. E amanhã? Conta do papagaio. Conta outra piada, Vampeta. Não, piada... O São Paulo tá jogando muito, o Santos tá jogando com a maravilha, o Flamengo, o Palmeiras não pode deixar de ganhar do São Bento, ganhar do Linense em casa. Ninguém tá jogando muito bem. Se terminasse hoje, estaria classificado. O objetivo é classificar, estaria Mas tem que jogar mais. Mas ninguém tá jogando bem. Vanderlei joga contra esse tipo de troca. Quem tá jogando pra caramba? Mas tem hora que... O Corinthians ganhou ontem do São Paulo e parece que o clima é péssimo dele com os jogadores. Jogador que não entra, tá atrás do gol se aquecendo e não entra. Aí que eu tô achando que deve existir alguma coisa aí. Então vamos sugerir que jogue com 15, 16. Não, vai 14. Peraí, isso sempre vai ser assim. Você vai juntando os fatos. Vai 14, Flávio. Sempre vai ser assim. Como o time não está ganhando, pra quem não tá jogando, ele é uma anta. Vai ser óbvio. Você vai juntando os fatos, é óbvio. É jogador jogando colete no chão, olhando pro isso. técnico, fazendo assim, levantando o braço, como dizendo, agora, vá pra... Vem cá, e se o time tivesse... E se o time tivesse... E se o time tivesse vencendo? É um mega Paris Saint-Germain, esse final de semana, eu tava vendo o jogador do Paris Saint-Germain. Não, o Daniel Alves todo mundo caladinho. Não, mas aí é uma coisa... Então, pro jogador de futebol, a gente tá numa discussão aqui, Daniel disse que ele tava bravo. Comportamento, futebol, precisamos melhorar o nosso futebol, melhorar a discussão, a gente precisa melhorar, então, o nível do profissional de futebol. Claro, o cara que faz isso, dúvida. O cara que faz isso não é um cara que é profissional e pode ganhar R$200 mil por mês. 200 é um cara que não é o mínimo profissional. Comportamento. Só uma observação. Só uma observação. Que o Mauro até falou de quem é melhor que... Eu também acho o Cuca melhor que o Marcelo. Alô, boa tarde. Até que ele venha e... Oi, boa tarde. Quem fala? Aqui é José Costa, tudo bem? Tudo bem, José. De onde você fala? Eu falo do Campo Belo, eu sou corintiano. E qual é a sua mensagem, José? Eu queria fazer algumas... primeiro que o jogo de ontem foi horrível, né, Vanderlei? Você achou, né? Nossa, assim, eu acho que não precisa ser nem especialista em futebol, nem do Cano dos Prados aí, né? Que foi muito, muito ruim o jogo, né? Sim. Não fez satisfação. E outra coisa que eu queria falar é que o Tite é uma pessoa que ele devia ser referência para outros profissionais, né? Porque ele teve a humildade de saber que ele não sabia atacar, né? E o Corinthians hoje sabe. O Corinthians sai pelas laterais, é um time rápido, faz toque rápido no meio de campo, né? O time do Tite não era assim. E eu acompanho o futebol
desde que eu cheguei em São Paulo. Eu sou pernambucano, né, em 73, né? Eu gosto muito de ver futebol em campo, né? E o time do Tite do ano passado me lembrou do Tele Santana e outros grandes técnicos. E essa é a minha mensagem, tá? Um abração, obrigado pela sua ligação. Alguém concorda isso? Lembrou em algum momento o time do Tele? Foi muito bem. É que o time do Tele era mais técnico, né? E, digamos, deve ser o do São Paulo, né? Sul-americano e bimundial entre tantas conquistas, mas aquele era muito mais técnico. Mas o Corinthians do ano passado, somente pela remontagem do Tite que ele começa a ensaiar, é um trabalho magnífico. E exatamente essa administração de vestiário. Dificilmente você vê em jogo, e vestiário, não se sabe, o jogador ser trocado e reclamar. O próprio Edu Dracena, com tantas conquistas, saiu o Palmeiras, mas ele não reclamava quando estava no banco. Impressionante. Bobear se ele ia dar certo com Vampeta, Marcelinho, Edilson, que tipo do Antônio Carlos, Edmundo e Evair, ele ia fazer esses caras. Não, eu exagerei. Além de competência. Aí eu exagerei. Além de competência, Aí eu exagerei. Viu, sabe o que faz o cara diferenciado, além da competência? Um negócio chamado carisma. Gente. O carisma do Tite é diferente também. É um cara absolutamente carismático. Então ele consegue trazer o grupo para ele pelo seu carisma. Mas eu acredito que o time tem movimentos parecidos com o do ano passado. E a diretoria ajuda também. Não tem nada a ver com vitória. Movimentos... Mas, por exemplo, 2011 podia ser demitido depois do Tolima. Mas, Mauro... Aí é mérito da direção que manteve. A do Palmeiras fez a auto-entrevista e xingou ele e ele foi embora. Então, mas, Mauro, mas é nessa linha que já foi dito aqui isso. Quer dizer, além de toda a competência dele, que é inegável. Claro. Certo? Agora, na hora que... Porque por mais competente que o Tite seja, ele já enfrentou um momento de turbulência. Claro. Ano passado mesmo, perderam pro Guarani, perderam pro Palmeiras em Itaquera. No momento em que dá uma balançada no barco, aparece a direção do Corinthians e diz assim, ó, parece que alguém não entendeu aqui. Ele até 2087 é o nosso técnico, hein? Paulo, acabou. Liquida o assunto, cara. Foi. Como foi a derrota pro Tolima? Seguraram ele, ganhou do Palmeiras no domingo seguinte, mas seguraram no momento ele se mandaram embora. Ele começou muito bem no Grêmio, ele foi campeão no Caxias, foi pro Grêmio. Teve 2 anos e pouco no Grêmio bem. Até o Corinthians, a volta no Corinthians que ele passou uma vez, ele tava rodando de um clube pro outro, não porque no Inter ele tava bem, mas ele não deixava trabalhar. Isso, passou no Atlético, no Palmeiras, no Marcelo, só uma coisinha a respeito do Marcelo, bem rapidinho. O Marcelo é a primeira vez que está trabalhando num centro como São Paulo. Trabalhou, com todo respeito, né, a Belo Horizonte, onde trabalhou, a Curitiba. Estava vendendo ouro, ele falou para nós. Com todo respeito, onde ele trabalhou. Mas trabalhar aqui em São Paulo amadurece qualquer treinador. Claro, é pressão diferente. O Tite passou por isso, né? O Tite passou por isso, já está calejado aqui em São Paulo, e o Marcelo está passando por isso pela primeira vez. Deu sorte de ter ganho o campeonato ano passado, porque eu acho, viu, o Mauro, que se não tivesse ganho o campeonato ano passado, o Marcelo não seria técnico do Palmeiras. Não, ele seria, eu não sei se seguraria talvez agora. É a mesma coisa a seleção jogar aqui. Ele seria treinador. É isso aí. É a mesma coisa a seleção brasileira. Joga lá no Norte, Nordeste. Se tivesse perdido, joga aqui em São Paulo, o Palmeiras teria ido treinador. Talvez não tivesse exatamente o nível de reforços que teve, mas pelos resultados, praticamente seria impossível imaginar que ele tivesse continuado depois da derrota de sábado. Nós vamos falar um pouquinho mais de Palmeiras e depois vamos falar do Santos, né? Este é o nosso Esporte em Discussão, 13h32 em São Paulo. Muito bom, companheiros. Ainda falando no Palmeiras, vamos falar para fechar o assunto Palmeiras aqui. Tá todo mundo dizendo aqui pelas redes sociais que o professor Marcelo Oliveira é ótimo e tal, mas será que o Paulo Nobre já não está pensando em mudar? O Mauro que conhece também o Palmeiras como poucos, me disse aqui que acha isso, né, Mauro? A tendência é que jogue no Allianz Parque. Que jogue e também que o professor seja prestigiado. Sim, seja prestigiado. São as duas tendências. Não vai jogar, não, Marcelo. Tendência é que até o começo da semana que vem, a não sei que aconteça uma catástrofe, uma derrota feia agora terça-feira e perca também. Bumbo vai bater sempre, mas a tendência é que Marcelo... E o clássico Palmeiras e Santos no sábado? Pode pesar também. Pode pesar? Dependendo do que acontecer. Se tiver um mau resultado amanhã, pode pesar, mas a tendência é que continue. Joga Libertadores como? Com o patrocínio ou sem o patrocínio? Não, aí vai tentar fazer o arreglo possível. Eventualmente, aí seria um problema da W Torre com a Aliança, que não envolve tanto o Palmeiras, que quer que jogue lá. Evidentemente, em todos os sentidos, o Palmeiras quer jogar. O problema é que as relações entre Palmeiras e W Torre nunca são boas, o que não significa que o Palmeiras não está fazendo força, né? Vai fazer, mas talvez faça menos. Teoricamente está gostando de ver
Não circo pegar fogo, mas a placa pegar, ter chamuscado. Entendi. Isso. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Edson Ferreira, Vila Mariana. Pois não, Edson. Torce para quem? Tudo bem? Bem, obrigado. São Paulino. E qual é a sua mensagem, Edson? Vocês sempre falam que os jogadores da base têm que ser prestigiados, né? Certo. E ontem o time de base do São Paulo foi campeão da Libertadores Sub-20. E vocês não deram uma nota, pô. Não, falamos várias vezes, falamos aqui, talvez você não tenha ouvido, mas de qualquer maneira foi uma vitória, foi a segunda edição. É a primeira vez, a terceira edição, a primeira vez que um time brasileiro... Quebra-pau danado no jogo. O bicho pegou lá ontem. Pegou lá ontem. Tem uma garotada boa lá, né, Vanderlei? Tem. Legal, Edson. Obrigado. Um abraço pra vocês. Obrigado pela gentileza. Desse time campeão, Márcio, tem alguém que pode ser pensado? Pra agora? Pra agora não tem ninguém. Mas são bons jogadores, mas pra agora... Mas é o caso do Michael, do Corinthians, que jogou ontem. Teve a preleção. Esse é muito bom jogador. Então, bom jogador, mas ontem era um menino totalmente preso e inibido. Mas o Tite jogar com o garoto é uma coisa, jogar com adulto é outra. Tem 3 nomes que ele trabalha, que tá com ele, que é o Lianco, que é da seleção da Sérvia. É o David Neres, que é muito bom jogador, para mim é o melhor do time, que ele já pensa, e o garoto Inácio, que é bom lateral, apoia bem, marca mal, como o São Paulo já disse que não vai vender. Mas calma. O Vanderlei foi sensacional, estilo Rogério Ceni. Foi. Sabe, Vanderlei, aquelas divas, vamos lá, eu sei que sabe. Vanderlei. Que é bom jogador, Vanderlei. Foi legal de ver, é um cara que você vê que tem carinho pelo São Paulo, não tá lá só para... tô aqui de ponte pra ir jogar 5 jogadores. Quais? Iago Maidana, que já treina com o profissional, treinou no passado com o profissional. Mas quando teve chance... Inácio... Calma. Não, subiria pra treinar, não pra jogar. Não é pra chegar agora. Eu vi alguns treinos dele no ano passado, quando deu aquela confusão. O Inácio, lateral esquerdo. Inácio, lateral esquerdo. Calma. Banguelê. O Banguelê, o volante. Banguelê. Não, foi legal, foi legal ouvir o moleque fazer isso. O Lucas é bom jogador. Eu subiria esses 5 jogadores, que eu acho que o problema é o regulamento do Campeonato Paulista. O Banguelê foi legal. Esses meninos poderiam jogar já no Campeonato Paulista. O dirigente perto foi legal. O Lucas Fernandes, o grande ídolo dele é o Ganso. Foi legal. Mas ele se movimenta bem mais. Fez o gol da vitória. Esses 5 jogadores têm muito mania de falar que se movimentar, mas o cara tem que, não tá brincando de duro ou mole, de barra manteiga, pra ter que ficar. É bom jogador de barra manteiga. Sobre Palmeiras, alguém mais quer falar alguma coisa? Então eu queria dizer o seguinte, que nós vamos falar do Santos, festival de gols, 3-3, mas e aí? Legal, não foi? Oscilação existe? Perdeu a liderança do grupo. Viu, senhor mãe? Nunca falou do Santos aí. Atenção, mas antes do Santos, alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Gustavo Luiz, de Acreúna, Goiás. Opa, você está em Goiás. Que bacana. Goiás. E como é que você nos acompanha aí em Goiás? Por tudo, Vanderlei. Aplicativo e Sky. Que bacana. Obrigado. Você torce para quem? Palmeiras. Pro Palmeiras aí, tá verde, né? Verde Goiás, verde Palmeiras. Você é um verde. Verdão. Interessante. Aqui ninguém torce para time de Goiânia, não. É tudo de São Paulo ou Rio. Que coisa, hein? E qual é a sua mensagem? Eu sei que você encerrou o assunto do Palmeiras, mas eu queria dar um pitaquinho. Não, eu encerrei aqui, mas não para vocês. Muito obrigado. Pode falar. Para mim e pro Mauro Betti, a gente fica feliz de falar do Palmeiras. É o seguinte. O Mauro me lembrou assim, o outro dia ele falou assim, olha, a gente pode falar sobre os outros times no minuto final. Exatamente. Palmeiras, palestra e depois os outros times. E eu tenho certeza que no contrato tem uma cláusula, falar do Palmeiras. Tem mesmo. Mas, o meu recado é o seguinte, a gente ficou cobrando um camisa 10, até eu fiquei cobrando um camisa 10 aí nesse final do ano, mas numa análise mais calma, eu fiz as seguintes conclusões. O Palmeiras não tem camisa 10 no mercado, em lugar nenhum. Tem o Morto do Ganso e mais ninguém. O Cleiton Xavier machucado. Os que tem são caros. Você vai lá para a Europa, você não consegue trazer nenhum. E a gente vai ficar, o Palmeiras com camisa 10, vai ficar refém dele e vai acontecer o que aconteceu com o Valdívia ano passado. Então eu decreto agora para a torcida palmeirense, abaixo o camisa 10. Vamos jogar do jeito que tá jogando, fazer as transições para ver se dá certo. Um abração, viu? Obrigado por ter ligado. Camisa 10 dá pro Leandro Almeida, dá pra qualquer um. Não! Dá, pô. Dá. Marcinho Guerreiro, joga para o Santos. Que mostra a discussão do futebol tá um pouco atrasada por aqui, Vamos falar do Santos. Bruno, posso começar com você? Sim. Santos, vamos falar do Santos. 3-3. Foi tropeço, não foi? Foi um tropeço, sim. Principalmente porque teve vantagem no placar 2 vezes e permitiu que o adversário empatasse, que virasse o jogo, um adversário que é inferior. O jogo foi divertido para quem assistiu, que é diferente de ter sido um jogo bom, mas foi um jogo animado, divertido, 6 gols,
mas o Santos ele não pode permitir que um adversário que é bem inferior tecnicamente consiga atacar, pressionar, empatar e virar o jogo. O Santos tem que ter um controle maior do jogo. Tem 3 jogadores que são acima da média aqui no Brasil, Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira, então o Santos sempre faz muitos gols, sempre vai ter possibilidade de fazer gol, porque eles fazem gol mesmo, mas ele ainda não achou um equilíbrio para controlar mais o jogo. Lindo gol. O Lucas é muito talentoso, assim, são 3 jogadores acima da média aqui no Brasil, então fazer gol faz, mas tem que ter um controle maior. Quando tava 2-1, o adversário não podia jogar mais. Zeca, e você? Santos empatou com o Novo Horizontino, fora de casa, lá em Novo Horizonte, 3-3, e aí? Muita gente apontou como falhas da zaga do Santos, né, que tá jogando com 2 meninos, o Lucas Veríssimo, que é da base, jogou a Copa São Paulo, e o Gustavo Henrique. Eu já vejo o probleminha um pouco mais lá na frente também, né? O Ricardo Oliveira não recompõe tanto, o Gabriel também é meio perna pra fazer isso. Meio quê? Por quê? Já vai meter o pau no garoto. Não, é meio perna pra recompor. Hoje, amigo... Sexta-feira era craque. Não, nunca falei que ele era craque, acho ele bom jogador, acho que pode vir a ser um craque, talvez. Eu acho que precisa recompor melhor o time, porque chega muita bola chega na zaga do Santos. Então tem algum problema lá na frente, que começa lá na frente. O David Braz ainda demora pra voltar. O Dorival falou após o jogo. O David falou, não, pro jogo contra o Palmeiras eu vou estar pronto. Mas o Dorival acredita que ele demore de 6 a 7 jogos ainda pra voltar, porque ele quer que ele faça uma pré-temporada que ele não teve, porque ele estava se recuperando da lesão na coxa esquerda. E o Santos tá atrás de um zagueiro. O nome que falaram hoje, que circula lá pela Vila Belmiro, é o Luiz Felipe. Tem 22 anos, tá no Paraná. O Dorival descartou, falou que nunca existiu o Fabiano Nogueira, que joga no Banfield. Ele falou, nunca fomos atrás. Esse cara é primo. Falou que nunca fomos atrás desse zagueiro argentino. Mas o que acontece? A diretoria quer um zagueiro argentino, já foi atrás até do Oliver Benítez, do Ginásio La Plata. Só que o Dorival quer um cara do Brasil. Até pelo fato da adaptação, porque ele quer que o cara chegue e jogue. Ele quer um cara pra isso, que chegue e jogue. Não parece ser o caso do Luiz Felipe, o zagueiro do Paraná. Foi apresentado ao Dorival, o Dorival gostou do que viu e o Santos negocia. Quer um zagueiro, porque o David ainda vai demorar e no momento só tem esses dois, o Gustavo Henrique e tem o Lucas Veríssimo, que é muito jovem, acabou de jogar uma Copa São Paulo. Você não pode cobrar desse garoto agora jogar que nem Edu Dracena jogava, Durval jogava. Mas o Santos... é igual o que o Vampeta falou, não tem ninguém jogando muito bom futebol ainda. É o 4º jogo no ano, o time acabou de fazer uma pré-temporada, é difícil, os times do interior se preparam desde novembro, alguns outubro, é difícil. O Campeonato Paulista é difícil, temperatura, onde joga. Eu acho que o Santos tem que lutar por esse 2º lugar do seu grupo, né? O São Bento vai classificar, o São Bento vai classificar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. É importante para isso. Depois que acontece, vocês vão falar que não... Vanderlei. Alô, é que o Nilson estava falando do São Bento, eu fiquei até chocado aqui. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, aqui é o Fábio de Novo Horizonte, tudo bem, Vanderlei? Opa, tá vendo? Tem tudo a ver, nós estamos falando do Santos. Olha, vocês não acordaram Novo Horizonte, você nos acompanha como aí, Novo Horizonte? Eu te acompanho aqui pela internet. Pela internet, com imagens? Com imagem. Legal. Tô vendo o Vampeta meio gordinho aí, era mais fininho antigamente, né? Isso. Treinava. E qual é a sua mensagem? É o seguinte, primeira coisa, eu acho que o Gabriel dos Santos, ele joga muito menos do que ele acha. Quem você tá falando? O Gabigol dos Santos. Pode ir direto, que você tá com um delayzinho aí. Você não precisa esperar o som, não. Você pode falar. Fala pelo telefone que tá tudo bem. Tá ok. Eu acho que o Gabriel dos Santos joga muito menos do que ele acha que joga, entendeu? E além disso, você viu o jogo? Você estava no estádio? Tava. Além disso, eu sou São Paulino, tá? E eu acho o seguinte: o Ganso tem que sair do São Paulo. Não tem mais clima pra ele no São Paulo, a verdade é essa. Infelizmente, eu sempre fui defensor do futebol do Ganso, eu achei ele craque. Só que no São Paulo eu acho que não dá mais certo. Obrigado pela gentileza de estar nos acompanhando longe, distante, e às vezes você que nos acompanha pela internet percebeu que há uma diferençazinha de alguns segundos. Então, o delay, né? O Cacá deu uma entrevista lá de Orlando, não tinha delay, não, viu, Vanderlei? Não, mas você falava em cima dele. Por favor, posso complementar o que eu estou dizendo? Por favor, Nilson. Você está no grupo do São Bento. Esse grupo, o São Bento, será o primeiro lugar do grupo.
O Santos que abra o olho, porque senão não fica em segundo. Entendeu? Então o Santos que acorde, porque já tem um classificado desse grupo, que é o time do interior que melhor está jogando, é o Barcelona do interior. O Sport Clube São Bento. Pode pra você ter uma ideia. É a Liga dos Campeões. O Santos jogou contra o São Bernardo na estreia na Vila Belmiro e teve dificuldade para empatar. São Bernardo estava ganhando 1-0, o Santos empatou. Ontem nós atropelamos o São Bernardo 3-0. Fazer o quê? Então anota aí. Outra coisa. O time da Europa, vou dar uma notícia boa. Uma notícia boa. Uma notícia boa. Paulo Roberto, técnico do São Bento, que teve aí um probleminha cardíaco. Já está em casa, já foi liberado, já está em casa. Veja o que o time faz com ele. E volta a trabalhar. E ontem os caras, em homenagem ao Paulo Roberto, cravaram 3-0 do São Bernardo. E sábado... Você é convidado, Flávio. Se pudermos, estaremos em Campinas vendo o massacre diante da Ponte Preta. Eu acho um absurdo o cara do interior usar um time da Europa como referência. Eu acho isso o fim da picada. Usar o nome do estádio Capinol. É profeta do Apocalipse. Time da Europa não. Time da Europa que tem 3 atacantes que são sul-americanos. Pra mim é Sul-América. O cara tem que usar 5 ou 6 titulares do Brasil. Tem que comparar 6. Bravo, Daniel. 6 do interior. 6. Time da Europa tem 6 sul-americanos. Não usar o time da Europa tem 6 sul-americanos. Titulares. Presta atenção. Presta atenção, o melhor time da Europa tem 6 titulares. Ele não deixa falar. Lavrar o meu processo, o cara usar o time da Europa como referência. Meia dúzia. Atenção. O meu protesto está lavrado. Atenção, pode falar? Esse melhor time da Europa dele, que é o Barcelona, que tem o Neymar como quarto melhor jogador do time, tem 6 jogadores sul-americanos. Já que você... 6 titulares. Já que você falou, Nilson, já que... O Neymar é reserva, ele é opção. Eu não queria, vou mandar cortar você. Neymar é reserva. Olha, obrigado. Olha, eu só queria dizer, já que foi citado aqui o futebol da Europa, já que foi citado o futebol da Europa e o Neymar, a Justiça Federal emitiu uma série de ofícios para bloquear os bens do Neymar. Entre as propriedades citadas estão o jatinho e o iate que o atacante do Barcelona possui. Nos ofícios emitidos pela Justiça são citados os imóveis do Neymar no Guarujá, em Santos, na Praia Grande, em São Vicente, em São Paulo, Itapema, Santa Catarina. Além disso, tem ofícios para a Agência Nacional de Aviação Civil e a Capitania dos Portos de São Paulo, que fazem referência ao jatinho e ao iate do Neymar. Só para fazer esse registro, isso é no Brasil? Isso é a Justiça Federal. Tá certo, o único cara que não paga imposto é ele, tem que fazer isso mesmo. Não, mostrar que a nossa justiça é séria. O único cara que não paga é ele. Como diz o Quartarolo, cambada de vagabundos que quer aparecer, né? Mas é verdade, ué. É verdade. Eles querem holofote. É isso mesmo. Vai atrás de todo mundo. Eu acho que deve ter coisa aí, tem que olhar. Mas olha todo mundo. Olha todo mundo. Não queira manchete, não. Vai atrás de todo mundo. Tá ok, tem que fiscalizar. Fiscaliza todo mundo. Não queiram só manchete, não. Olha, vai atrás de todo mundo. Outra notícia. O professor Ricardinho é o novo técnico da Portuguesa. Ele falou que não queria barca furada. O que ele falou pra você? Ele falou que só ia... Vamos, barca furada. Não vai comer pão hoje. Tô falando o que ele me disse. E por que a Portuguesa é barca furada? Não vai comer pão hoje. Não fala calma. Ele não tinha acertado com ninguém. É o Manal do 1500. Ele não tinha acertado com ninguém quando ele deu essa entrevista. Ele disse que tinha recebido um monte de proposta de vários clubes. Alguns eram barca furada, porque o presidente, antes de mostrar o projeto, vinha com a proposta. Ó, te dou tantos mil por mês e uma bolada mensal. Mas, vocês vão contratar quem? Quanto tempo de trabalho? Nós vamos fazer isso esse ano, pro ano que vem ter uma estrutura boa? Não. Projeto jogo a jogo. Ele falava, obrigado, mas não me interessa. Projeto jogo a jogo. Como é que eu vou acertar com o clube? Projeto jogo a jogo, um técnico jogo a jogo. Mas o Brasil é assim. Ele vai dançar. E a portuguesa? Aí não sei, não tinha portuguesa jogada. Tem projeto. Tem que ganhar. Eu imagino. Por isso que eu fiquei surpreso. Tô vendo Marcelo de Oliveira. Eu fiquei surpreso quando eu soube do acerto. Eu fiquei surpreso. Mas que Deus ajude, que ele vá bem. Claro. Que ele vá bem. Esse negócio de chegar com a projeto. Precisar da ajuda que ele vá bem. O professor Estevão Soares foi demitido rapidamente, né? Ninguém para mais lá, Vanderlei. Vanderlei. Tudo trabalho curto. O presidente falou assim, o último que ficou
e fez um trabalho bom foi o Guto Ferreira quando deu a lambança aí do Everton. Tá bom. O resto ninguém... O presidente da Lusa falou pra ele, o projeto aqui... Sabe o que ele acertou na Lusa? O presidente da Lusa falou, o projeto aqui é jogar igual o Barcelona e ter um Neymar, um Messi e um Suárez. Falou, eu topo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Projeto é esse, eu quero a Luz igual o Barcelona. Não, o Dax tem projeto, não tem presidente? Lá que não pode cair. Vem cá, pera um pouquinho só. Projeto. O jogo contra o Rio Claro, eu consigo, mas acho que aqui nós vamos ter um pouco de dificuldade. Para pra esse rapaz parar de ficar passando fio, passa fio no bumbum, passa fio na cabeça. Fio dental, coisa de novo. Inacreditável. Ali vai ser difícil tirar. É o fio dental, pô. De repente ele começa a desmontar tudo. Não, o problema não é isso. O problema é, eu acho que isso, eu não queria falar. Ele vai desarmando o ciclo. Eu vou dar minha opinião. Isso, pra mim, é uma recomendação do terapeuta. Sim. Tipo assim, monta, desmonta. Não é. Sabe como é que é? É que eu tive problema sempre com fios. Aí eu quero ter vários, né? O Mauro Betti é um negócio espetacular. Você dá a extensão, é a tirolesa, pô. É a tirolesa, ele chega lá no outro prédio. Ó, você... E eu cobro ele por ele estar Isso ele faz pra fazer Tereza em presídio. É que se não ver a câmera não pega ali. Olha, 9 milhões de euros pelo Xabi Alonso é bom, é isso? Não, foi o Sport Links, né? Estão começando a vazar alguns contratos, né? É. E vazaram. O Rodrigues vazou também, né? Vazou também. Não é uma grande surpresa, não. Até agora, nenhuma grande surpresa, né? Quer saber se vai bater os contratos. Né? Bater os números, né? Porque tem aquela coisa que é o seguinte: tem um contrato que é cada vez mais comum na Europa, nem tanto no Brasil. Você faz um contrato, sei lá, você vende por 10 merrecas, mas pode chegar a 14 merrecas se o time for campeão, se o cara estiver nos melhores 11 da FIFA. Então são contratos que estão. Até agora. Foi o que o Bayern pagou. O Bayern pagou. Mas o Rames ganha 7,5 e vai ganhar 9,5 no próximo. Alguma coisa. É até normal. Ele é mais velho. Não, mas sim, mas Mas ó, é bom. Mas como você falou, ele só é menos bonito que o Alisson. O Marquinhos Gabriel ele é bonito. milhões de euros. Fazer de brincadeira na Ponte Preta, por exemplo. Tava acabando, ele é mais velho já. Maraca. Sim, mas o Só pra fechar. Só pra fechar, atendendo os ouvintes da PAN aqui. Rapidinho pra gente responder. Foi brincadeirinha o negócio do Andrés fazendo uma proposta para ter o Lucão até o final do ano com o preço estipulado em 3 milhões de euros? Eu não acho. Pra mim, brincadeirinha. Pro Flávio, não. Não, acho que foi sério. Pra você, Bruno. Se o São Paulo topar, ele faz. Eu acho assim, ele fez até uma brincadeira, mas se o São Paulo aceitar, ele pega. E eu pegaria. Se eu fosse o Corinthians, eu traria. E o Nilson? Ganharia dinheiro com o Lucão, numa revenda futura. E o Márcio Espímpolo? Mandou um recadinho pra alfinetar o rival e numa dessa se cola. Acompanha o relator Espímpolo. O Mauro Betti e o Vampeta. Concordo com o Xarope ali. Nada. Quem é o Xarope? Não, esquece. Nesse caso desse programa tem que falar, especificar qual o Xarope. Tem o genérico. Qual o Xarope? Na verdade são todos genéricos. Foi uma alfinetada, mas se pintar o negócio, ele topa. É porque é excesso de xarope. Sim, 3 milhões de euros, o Lucão e o Rodrigo Caio são um dos mais valiosos. Um não, né? Burro. 2 dos mais valiosos do elenco de São Paulo. Não, é bom admitir, né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Ivan. Caiu a ligação do Ivan. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Renato Mendes. De onde, Renato? Do Ipiranga, São Paulo. Legal, Renato. E você torce pra quem? Eu sou corintiano. E qual é? Vamos fechar o programa com o corintiano. Opa. Você quer o Lucão lá no Corinthians? Já estão falando que ele é o 12º jogador do Corinthians, né? É incrível. Qual é a sua mensagem? Joga de meia, né? Não, a minha mensagem é para aquele São Paulino de voz grossa, o soberano, que liga aí, diz que o São Paulo é soberano, que ele gosta de falar que o juiz ajuda o Corinthians, que é o 12º jogador. Exatamente isso. Ontem estava mudando a ideia, né? De que o 12º é o Lucão. Então, o São Paulo foi ajudado lá contra o Serra Valeiro e perdeu o pênalti. O Palmeiras foi ajudado
Fez o pênalti. Agora, quer dizer, competência de cada um, mas o juiz está ajudando todo mundo, menos o Corinthians. Bom, esse recado é para aquele ouvinte que liga para cá. Como é que ele fala? O soberano, eu falo para os senhores, São Paulo é soberano. Um abração para você. Para você. Obrigado. Você vê que é um negócio espetacular, né? Você conseguiu cortar um abraço. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Abrão, corintiano de Rio Preto. Opa, Abrão. E você nos acompanha pela Jovem Pan Rio Preto? Tô vendo aqui no meu aplicativo no celular. Sim. Aliás, eu tô ficando louco. O Mauro Betti tá com um bonezinho escrito Hexa, é homenagem ao Hexa do Corinthians? Não, era pensando no Hexa da seleção brasileira, até porque o boné é verde e amarelo, não dá pra ser homenagem ao Corinthians. Verdade, eu também tenho umas dessas. Ficamos comigo. Mas também ele cumprimenta o Corinthians pelo Hexa. Com certeza. Qual é a sua mensagem? Eu queria dizer o seguinte, que o que eu previa já tá acontecendo. O professor Tite já está achando um time. Vai, Corinthians, hashtag o Palmares não tem mundial. Garoto. O Palmares não tem mesmo. Muito bom. Olha, companheiros, Palmeiras foi 151. Mauro, não dá. Só um segundo. Este não é o dá. nosso esporte em discussão. Companheiros, Mauro, lamento. Não dá mais. Agora que engrenamos. Conseguiu desmontar tudo já? E o Carlos Aras já chegou. Vem aí muita informação pra você. O Michael, zagueiro do Porto, tá no CT já fazendo exame médico. Ele brigou Bom reforço. com o Peceiro, né? Isso, brigou com o treinador, por isso foi... Seria, por isso que é bom zagueiro, viu? Quase veio pro lugar do Mas tá 7 anos no Porto. 7 anos no Porto. Legal. Capitão do Porto. É um novo reforço. Osório Flávio. Não sei se é numa posição que o São Paulo precisa. Por 6 meses. Por aqui. Eu não sei se é nessa posição que o São Paulo está necessitado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. O Carlos Aros e todo o departamento de jornalismo já chegaram. Tem aí informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.